Oi, boa noite. Nosso trio é formado por mim, pela Bianca e pela Laura. E nós vamos falar sobre a hepatite B. Bom, eu vou falar sobre as doenças que a vacina previne. A vacina ela vai prevenir contra a hepatite B, que é uma irritação ou uma inflamação do fígado, que é ocasionado pelo vírus da hepatite B, o HBV. A infecção ela pode ser transmitida através do contato com o sangue, com o sêmen, com fluidos vaginais e outros fluidos corporais daquelas pessoas que estão infectadas. A infecção pelo vírus da hepatite B, ela comete cerca de 350 a 500 milhões de pessoas em todo o mundo. As suas manifestações clínicas, elas variam de infecções sem que haja a manifestação de doença com cura e sem sequelas, a cirroses, a cânceres hepáticos, podendo ainda causar uma hepatite aguda de vários graus de gravidade e uma infecção crônica sem manifestação, onde o paciente é o portador, e uma hepatite crônica. Então, o vírus da hepatite B, ele apresenta vários genótipos, com distribuição geográfica diferenciada e que estão diversamente relacionados à gravidade da infecção. E com isso, tende a tendência a ocasionar uma doença crônica. Bom, a composição da vacina ela se dá através da proteína da superfície do vírus, ou seja, ela é de forma inativa, por isso ela não pode causar a doença. Com isso, ela também vai conter hidróxido de alumínio, cloreto de sódio, fosfato de sódio de potássio e borato de sódio e água biodestilada, que é água para injeção. A rede pública ela vai utilizar a apresentação de multidose, que é mais de uma dose em um frasco. E com isso ela também vai conter o timerossal, que é um derivado de mercúrio que vai atuar como um conservante. Já na rede privada, ela disponibiliza apenas uma dose em cada frasco. A vacina da hepatite B ela é indicada para imunização ativa contra a infecção pelo vírus da hepatite B, também conhecida como HBV, causada por todos os subtipos conhecidos, em indivíduos de todas as idades considerados em risco de exposição a esse vírus. A gente pode esperar que a hepatite D também possa ser evitada pela imunização da vacina da hepatite B, já que a doença causada pelo agente delta não ocorre na ausência da infecção pelo HBV. A gente também espera que, a longo prazo, a vacinação contra a hepatite B reduza não apenas a incidência dessa doença, mas também as complicações crônicas, como a hepatite B crônica ativa e a cirrose associada à hepatite B. Em áreas de baixa prevalência de hepatite B, a imunização é particularmente recomendada para os indivíduos pertencentes a grupos identificados como de maior risco de infecção. No entanto, a vacinação universal de todas as crianças e adolescentes contribui para o controle da hepatite B em toda a população. Em áreas de prevalência intermediária ou de alta hepatite B, como maior parte da população em risco de contrair o HBV, a melhor estratégia é fornecer vacinação universal a recém-nascidos, bebês, crianças e adolescentes, bem como a adultos que pertençam a grupos de maior risco de infecção. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o Comitê Consultivo de Prática de Imunização dos Estados Unidos e a Academia Americana de Pediatria defendem a vacinação de recém-nascidos e de adolescentes, como uma estratégia ideal para controlar a hepatite B em todos os países. Sempre que a gente for administrar qualquer tipo de medicação, vacina, sob qualquer circunstância, a gente deve inspecionar visualmente como que está a aparência daquele líquido dentro daquele frasco, A gente deve inspecionar visualmente para detectar qualquer tipo de partícula estranha ou mudança da coloração que a gente conhece. Geralmente, a vacina da hepatite B, ela deve ser bem agitada para a gente conseguir obter a suspensão branca, que é a cor dela, ligeiramente opaca.
E caso a gente note que há alguma diferença do habitual e do que a gente está falando aqui, a gente tem que descartar aquele conteúdo. A vacina da hepatite B, ela deve ser injetada por via intramuscular na região deltoide em adultos e crianças, ou na parte anterolateral da coxa em neonatos, lactentes e crianças menores. A gente abre uma exceção nessa administração quando o indivíduo apresenta algum tipo de distúrbio de coagulação ou trombocitopenia. A vacina da hepatite B, ela não deve ser aplicada nas nádegas nem por via intradérmica, pois a resposta imune pode ser mais baixa. A hepatite B não deve ser administrada sob nenhuma circunstância em via intravascular. A vacina da hepatite B também não deve ser misturada com outras vacinas. E após ter sido administrada a vacina, a gente tem que descartar qualquer produto ou material residual usado. A gente tem que fazer conforme as regras, né? Conforme o que a legislação local pede. A vacina da hepatite B, ela é indicada em todas as faixas etárias. E dentro da parte da rotina de vacinação das crianças, ela deve ser aplicada entre 12 e 24 horas após o nascimento para prevenir a hepatite crônica, que é uma forma que acomete 90% dos bebês contaminados ao nascer. E é especialmente indicada para gestantes que não foram vacinadas. O esquema das doses para a vacina da hepatite B, seguindo o Programa Nacional de Imunização, eles adotaram um esquema de 4 doses. Uma dose em formulação isolada, que é logo após o nascimento do bebê, nas primeiras horas de vida. E as outras doses acontecem ao 2º mês de vida, aos 4 meses de vida e aos 6 meses. Essa vacina da hepatite B, ela é incluída na vacina pentavalente de células inteiras. A Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Imunização recomenda o esquema de 4 doses ou de 3 doses ao nascimento e formulação isolada e aos 2 e 6 meses de vida, como parte da vacina hexavalente acelular. Aos 4 meses é recomendada a vacina pentaacelular, que não contém o antígeno da hepatite B em sua formulação. Para as crianças mais velhas, adolescentes e adultos não vacinados no primeiro ano de vida, é recomendado que se tome 3 doses com intervalo de 1 ou 2 meses entre a primeira e a segunda dose e de 6 meses entre a primeira e a terceira dose. Precauções seriam evitar o contato com sangue contaminado, não compartilhar de objetos cortantes ou perfurantes e nem de instrumento de drogas injetáveis, e também usar preservativo durante as relações sexuais. A vacina da hepatite B ela é contraindicada a pacientes com hipersensibilidade a algum componente da fórmula ou a pacientes que apresentaram alguma reação durante a primeira dose. Efeitos adversos. Reação muito comum. Ela ocorre em cada 10% dos pacientes. No caso, é a dor local. Reação comum. Ocorre entre 1% a 10% das pessoas. Inflamação, endurecimento, edema, febre, sensibilidade, hematoma, dor abdominal, diarreia, vômito, falta de apetite, nervosismo, insônia, irritabilidade, choro anormal, sonolência e manchas vermelhas na pele. Reações raras: dor de cabeça, tontura, náusea, dor muscular, inflamação das articulações, mal-estar e fadiga. A reação muito rara, ela acarreta inflamação do nervo óptico, perda dos movimentos da face, agravamento da esclerose disseminada e diminuição de neutrófilos.